Hey guys, what's up? Aqui é a professora Natália Nascimento, your English teacher, e hoje eu vou passar para vocês uma matéria nova. Alguns meus alunos do sexto ano antigo já conhecem ela, mas a gente aproveita e dá uma revisada geral nela para vocês lembrarem. Subject-Verb Agreement, se a gente for traduzir, é a concordância verbal. O que é concordância verbal? É quando a gente vai falar alguma coisa que ela precisa estar concordando com o verbo. Então, por exemplo, nós não falamos eu vamos ou nós vão. Nós falamos eu vou, nós vamos. Então, a palavra, a pessoa que nós estamos falando e o verbo, eles precisam concordar. Então, essa é a concordância verbal. A gente tem isso em português e a gente tem isso em inglês também. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês, principalmente no presente, é onde essa concordância mais pega. Eu vou usar como exemplos assim para vocês a história do Percy Jackson and Lightning Thief. Não sei se vocês já viram o filme, acredito que sim, mas eu vou pegar ele como exemplo porque nas nossas próximas aulas nós vamos começar a ver sobre mitologia grega. Então, essa história é legal porque vai casar, porque os dois falam sobre mitologia grega, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é referente ao S. O que acontece? Quando nós vamos falar sobre uma outra pessoa ou o que uma outra pessoa está fazendo, a gente sempre coloca S no final da nossa ação, no final do nosso verbo. Vou explicar para vocês. Por exemplo, eu moro em São Paulo. I live in São Paulo, ok? But Percy Jackson lives in New York. Mas o Percy Jackson vive em Nova York. So, viver, live. Percy vive. Percy lives. É porque nós estamos falando dele. Ele é uma outra pessoa, tá? Então, toda vez que nós estivermos falando sobre uma outra pessoa, ou seja, ele, ela, um animal, um objeto, uma coisa, um lugar, a gente sempre acrescenta o S no final, pelo menos no presente, tá? Annabeth lives in Camp Half-Blood. A Annabeth vive no acampamento meio-sangue. É ela, a Annabeth. She. Então, estamos falando de uma outra pessoa também. O live também recebe o S, ok? Nós temos também, quando nós falamos do verb to be, o tão famoso verb to be, né? Eu sou, você é, nós somos, estamos, ok? Então, eu, por exemplo, não posso falar I is. Eu não posso falar eu é, eu está. Eu preciso falar I am. Preciso falar I am, he is, she is, ele é, ela é, you are, você é, we are, they are. Nós somos, eles são. Então, precisa ser certinho. Não podemos fazer aquela confusão de eu, vamos, eles, vai. Então, tem que ser certo, ok? Então, por exemplo, pegando a mesma questão do verb to be. I am a teacher. Eu sou uma professora. I am. Percy is Poseidon's son. O Percy é o filho do Poseidon. He is Poseidon's son. Ele é o filho do Poseidon. He is. Ele é. Ok? Annabeth is Athena's daughter. Annabeth é a filha da Atena. Então, é ela. She is. Ok? Se vocês perceberem, até no verbo to be, se eu estou falando de uma outra pessoa, ele e ela, também termina com S. Is termina com S. Ok? Agora, você é um estudante. You are a student. We are human beings. Nós somos seres humanos. Ok? They are students. Eles são alunos. Certo? Agora eu vou falar para vocês algumas exceções.
Essas exceções são principalmente na hora que nós vamos escrever, que vocês precisam ter atenção, ok? E é principalmente com o S com as outras palavras. Então, a primeira exceção que eu tenho para falar para vocês é study, ok? Se nós formos pensar, se eu estiver falando do Percy, Percy studies in a private school. O Percy estuda numa escola particular. Esse studies, o som dele não tem quase nenhuma diferença quando nós vamos falar. Praticamente pegamos o study e acrescentamos o S. Mas quando nós vamos escrever, vai acontecer o seguinte. O study, nós tiramos esse Y e ele vai acrescentar I, e aí depois o S. Studies. Lembrando, porque eu estou falando dele, ele. Se eu for falar sobre, por exemplo, vocês, you study in a private school. Não tem S no study, ok? Quando nós falamos, por exemplo, palavras que terminam com H, X, SH, CH, essas palavras, além do S, elas recebem o ES. Então, por exemplo, Grover watches Percy in the competition. O Grover assiste o Percy na competição. Grover watches. Tem o E e o S, porque o watch termina com CH. A nossa última exceção são 3 palavras. Do, go e have. Fazer, ir e ter. O do e o go é a mesma regrinha do ES. A gente acrescenta ES no final deles. Então, por exemplo, Percy does many things on Camp Half-Blood. O Percy faz muitas coisas no acampamento Meio-Sangue. Annabeth goes to the Sea of Monsters. Annabeth vai para o Mar de Monstros. E o have, que é o mais diferente que nós temos, é que ele não fica haves. Haves tá errado, tá? A gente vai falar has quando uma outra pessoa tem, ou uma outra coisa. Então, por exemplo, um objeto, um animal, um lugar, ele, ela, nós vamos usar has. Então, por exemplo, Percy has a sword, that is a pen. O Percy tem uma arma, que é uma caneta. O Percy tem uma espada, que é uma caneta, tá? Então, o have, ele fica mais diferente de todos. Então, gente, essa é a explicação. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Não se esqueçam das nossas 3 pessoas principais, he, she e it, quando nós vamos acrescentar o S. Ele, ela e ele ou ela, um animal, um objeto, um lugar, tá? E vocês podem mandar dúvidas para mim sobre essa lição pelo Vindimo, pela plataforma. Fiquem à vontade para estar colocando as suas dúvidas para mim. E a gente se vê na nossa próxima videoaula. Bye, bye!